termo vanguarda significa posição que encabeça uma sequência, dianteira, frente, e aplicado ao mundo do cinema, não perde seu significado. Contando com forte influência de outras artes, como da literatura, artes plásticas e teatro, o cinema foi revolucionado e consolidou uma linguagem própria no início do século XX. Quando falamos de uma linguagem cinematográfica, estamos falando de um movimento novo, de pioneirismo de ideias, conceitos e técnicas. Unindo todas as diferentes inovações de sua época, as vanguardas europeias desenvolveram novas formas de fazer, pensar e consumir filmes, e revolucionaram o que significava fazer cinema. Essa revolução transformou o cinema no seu tempo e permanece tendo efeitos até hoje. O cinema expressionista foi um movimento significativo que surgiu como uma das vertentes de um movimento moderno chamado expressionismo, que havia se popularizado tremendamente na Alemanha após a Primeira Guerra. Esse cinema foi responsável pela produção de inúmeros filmes da década de 1920, que primordialmente ilustravam o cotidiano e o pensamento da época. Como define o historiador Roger Cardinal, o signo expressionista, ao ressaltar as experiências emocionais do artista sob formas excepcionalmente vigorosas, convida o espectador a experimentar um contato direto com o sentimento gerador da obra. O expressionismo é capaz de se manifestar a qualquer momento, em qualquer cultura e em qualquer parte do mundo, e por ser uma revelação de impulsos criativos que brotam em um nível primitivo da vida emocional do homem, pode ser considerada uma tendência atemporal. Segundo o autor Peter Gay, o movimento expressionista amadureceu suas ideias na primeira década do século XX, sob efeito principalmente das catastróficas consequências da Primeira Guerra Mundial. Mesmo com a pintura e a literatura expressionista já consolidadas, o cinema alemão teve um desenvolvimento mais atrasado em relação aos outros países europeus, em seus primeiros 20 anos. A Alemanha produzia apenas 10% dos filmes exibidos em seus cinemas até 1911. Muito se perdeu durante a Grande Guerra, e como eram raras as exportações dos filmes alemães, pouco sobrou para uma avaliação mais detalhada. Nos últimos anos, alguns autores têm resgatado essa fase do cinema alemão, sem ter em vista, obrigatoriamente, o extraordinário desenvolvimento do pós-guerra. Seus estudos apontam para temas interessantes, como o forte protagonista feminino da época e a influência do Kaiser Guilherme II. O filme alemão O Estudante de Praga se tornou o drama mais conhecido da época, com uma visão psicanalítica no ano de 1913. A obra reciclou ideias dos textos de William Wilson, Edgar Allan Poe e Faust de Goethe, autores expressionistas, com ligação ao gótico. A curiosidade pelo fantástico, que se percebe nessas obras, não deriva necessariamente de um impulso tipicamente alemão. Muitas vezes, tinha relação com experiências ligadas à própria tecnologia das truncagens cinematográficas, que também se deu em outros países. No pós-guerra, predominava a convicção de que os mercados externos seriam conquistados por produções de alto nível artístico. A indústria cinematográfica alemã estava ansiosa para experimentar no campo do entretenimento esteticamente qualificado. Nesse contexto, a ligação entre o gabinete de Dr. Caligari e a arte expressionista não foi motivada apenas pela sensibilidade artística de seus criadores. Caligari se relacionava tanto com os filmes fantásticos realizados no país antes da guerra, quanto com o popularíssimo gênero de filmes de detetives. Isso é um indicador da preocupação comercial de seus realizadores. Esse filme teve aceitação quase unânime na Europa e nos Estados Unidos. Tanto a interpretação quanto a importância dadas à história moldura foram bastante variadas. E ao analisar a obra, é possível compreender que o mundo fictício do filme não se propõe a simplificar em demasia o tema da loucura. O gabinete de Dr. Caligari e sua persistência nas características expressionistas inovadoras foram fonte de inspiração para inúmeros filmes.
Suas particularidades, como a expressividade dos cenários, o tratamento mágico da luz e a morbidez dos temas, só começaram a entrar em declínio por volta de 1924. É chocante como nenhum padrão estilístico era capaz de dar conta dessas ideias tão inovadoras sobre decor, mise-en-scène e de todos os tipos técnicos peculiares a este tipo de filme. Em meio a tantos gêneros, os filmes expressionistas apresentavam uma experiência cinematográfica autoral e sofisticada. Esse efeito de uma experiência artística superior era milimetricamente calculado pelos seus produtores, que organizavam um time de diretores, roteiristas, cinegrafistas, cenógrafos, maquiadores e atores com esse exato objetivo em mente. A utopia expressionista parecia ter se tornado realidade. O expressionismo decorava galerias e lojas, era a base estética de peças e filmes de grande sucesso popular, além de ser ensinado nas escolas. O movimento acabou perdendo seu objetivo principal de ser algo revolucionário, e isso gerou algumas discórdias sobre a possível necessidade da volta da arte figurativa. Contemporaneamente, a Alemanha estava passando por uma fase de estabilização política e econômica. Esse contexto tornou fundamental a inauguração de uma nova escola, que fosse mais sóbria e ligada à esquerda política. Nesse exato momento, no qual os filmes alemães de estética expressionista estavam fazendo grande sucesso, aconteceu um êxodo dos cineastas para os Estados Unidos. Essa é uma das razões pelas quais é possível notar uma influência do cinema alemão no cinema americano de horror, nos filmes de gangsters e no cinema noir dos anos 1940 e 1950. Tim Burton é um dos exemplos de diretores que ainda se aproveita de estéticas expressionistas em seus filmes. Entre os artistas alemães importados por Hollywood estavam os diretores Ernst Lubitsch e Paul Laney. Ao chegarem aos estúdios americanos, tornaram-se figuras muito influentes, devido ao sistema de produção da UFA, que era centrado no poder dos diretores. Eles detinham o controle de pequenos exércitos de artistas e técnicos e produziam o que se pode apelidar de cinema de autor. Ainda sob os efeitos indecentes da Primeira Guerra Mundial no continente europeu, a França, berço do cinema mundial, viu sua produção reduzir drasticamente e a exportação de filmes quase desaparecer. Diante da crise da Europa, nos Estados Unidos tornaram-se o principal nome no universo cinematográfico e lideraram as exportações mundiais. Foi nesse cenário de declínio do cinema europeu que um movimento impressionista francês eclodiu no cinema. Antes, a alta cultura considerava o cinema como um entretenimento popular das classes baixas, diferentemente da cultura, do teatro e da música. Com a hegemonia americana e a ascensão de novas linguagens cinematográficas, foi na crise que o cinema francês viu a oportunidade de renovar sua produção e de tentar fazer com que os filmes nacionais se tornassem verdadeiras peças artísticas. Liderado por cineastas como Louis Deluc, Jean Epstein e Germain Dulac, o impressionismo francês foi inaugurado. Buscando sempre a inovação, os diretores dessa vanguarda apresentaram uma visão de cinema inédita, que levou o espectador a não apenas ver e sentir o personagem, mas muitas vezes ser ele o próprio centro das atenções. Além de possibilitar grandes inovações no campo visual, o impressionismo francês foi responsável pela produção dos principais filmes da época. As pesquisas realizadas pelos diretores do movimento levaram a uma evolução técnica inédita e, consequentemente, novas formas técnico-estilísticas. Entre elas estão a sobreposição de imagem, deformações propositais feitas pela lente, planos subjetivos e máscaras. Os cineastas contavam histórias através da linguagem universal das imagens, mesclando narração e visualidade. A ação, assim como os personagens e a trama, não tinha papel principal na narrativa, e concorriam com os cenários e objetos em questão de importância. Os temas e histórias abordadas não tiveram grande relação entre um filme e outro, mas, assim como na pintura, dava-se mais importância ao cotidiano. A estrutura narrativa não era cronológica nem linear, e isso passava uma sensação de desconstrução.
A subjetividade foi um recurso muito utilizado pelo movimento impressionista, que tinha como função exteriorizar os sentimentos dos personagens. Esse objetivo podia ser alcançado pela distorção da imagem ao revelar uma lembrança difusa, pela aceleração da montagem para demonstrar adrenalina ou pelo uso da câmera lenta para subjetivar um grande sofrimento, por exemplo. Foi também durante esse movimento que o conceito de fotogenia foi primeiramente aplicado, por Louis Deluc. Segundo a teoria impressionista, os elementos de um filme têm características escondidas, que só se tornam visíveis através das lentes de uma câmera. A capacidade que um filme tem de revelar essas qualidades vai além da mera representação dos elementos, já que nele é possível escolher as lentes, a distância do objeto, o ângulo de filmagem e a velocidade da montagem e da ação. Jean Epstein, maior defensor do conceito de fotogenia, por exemplo, em A Queda da Casa de Usher, realiza várias cenas em câmera lenta, fazendo com que se possa obter uma maior carga dramática desses momentos do que se fossem filmados sem estar sob esse efeito. Junto com o expressionismo e o impressionismo francês, outras duas importantes vanguardas europeias foram o dadaísmo e o surrealismo. Esses dois movimentos são difíceis de serem digeridos pelos espectadores, pois frequentemente envolvem enigmas e metáforas desafiantes e provocam no espectador dúvidas sobre o real significado da obra. Os filmes dadaístas e surrealistas, graças às suas naturezas, fazem com que seus espectadores reflitam e pensem sobre os processos por trás do fazer artístico e do próprio conceito da obra cinematográfica. Os dadaístas se caracterizam como sendo anarquistas e provocadores em suas abordagens sobre determinados assuntos. Já os surrealistas propõem ir ainda mais à frente e usam associações de imagens, fantasmas, a questão erótica e os objetos de pulsões em suas obras. Apesar de muito importante, o dadaísmo foi um movimento de curta duração. Assim, tem poucas obras representativas no cinema. Uma obra que se destaca, porém, é o filme Entr'acte, de René Clair. O cineasta argumentava que esse era o primeiro filme da história no qual a imagem se encontrava absolvida de qualquer necessidade de significar. No cinema dadaísta, o arbitrário, o absurdo e o simbólico se encontravam misturados ao cotidiano de uma forma que impossibilitava o espectador de se manter passivo ao assistir o filme. Assim, existe uma participação do público nas obras. Outro marco do cinema dadaísta é o curta Animique Cinéma, realizado por Marcel Duchamp, com a colaboração de Marc Allegaert e Carl Tompkins. Essa obra é considerada um clássico do cinema experimental, que busca um cinema puro e se caracteriza pela inexistência de personagens e de estruturas narrativas convencionais. Uma das inúmeras sensações provenientes de assistir a esse curta é de que a sexualidade possa ser desvendada como subtexto contido no filme. No seu decorrer, somos carregados para o mundo subjetivo e deslocados do visível para o domínio do plano inconsciente e subconsciente. Esses filmes, caracteristicamente dadaístas, não obedecem à lógica da narrativa clássica e valorizam o onírico, ao valorizar o conflito do racional com o imaginário. Os cinemas dadaísta e surrealista podem ser considerados como circuitos fragmentados e muitas vezes sem lógica. Eles têm como intenção envolver os processos psíquicos do inconsciente e consciente. O surrealismo, nas artes plásticas, tem como um de seus principais expoentes Salvador Dalí, e chega no cinema para mudar o modo como os cineastas propõem a continuidade de seus filmes. Deixa-se de ser necessário que haja um sentido ou significado pré-estabelecido. Esse movimento se desenvolveu durante os primórdios da terceira década do século passado e baseia seus princípios na crença de que existe uma realidade superior. Dentre suas subversões, a principal recai sobre a linguagem, sempre considerada como estrutura constituinte do ser humano. O cinema surrealista, mesmo tendo herdado dos movimentos de vanguardas anteriores o espírito subversivo, focou seus esforços primordialmente na construção de textos visuais que organizavam componentes de vários códigos e permitiam, por um lado, a formação de mensagens originais e, por outro,
moldar essas mensagens ao desejo de recuperar com elas parcelas da essência de relações humanas mais justas. Os grandes pintores surrealistas acreditavam que limitar a representação das coisas aos moldes formulados pela consciência era restringir de maneira intolerável a liberdade e reduzir a um mínimo insignificante as riquezas e possibilidades significativas da existência. Essas obras, feitas por eles, eram frequentemente inspirados no pensamento de Freud e proclamaram a importância de representar os processos do inconsciente, da alucinação e do sonho. Essa vanguarda, no cinema, faz uso de uma transmutação à disposição habitual dos objetos da realidade cotidiana e põe em evidência o papel que o inconsciente desempenha nesses deslocamentos. Os filmes realizados pelos dadaístas e pelos surrealistas são vistos, ainda em nossos dias, como frutos de um movimento único de vanguarda. Tanto o dadaísmo quanto o surrealismo se sobrepõem no intento de tornar estranha a realidade e de fazer com que ela não se pareça familiar. O principal objetivo dos surrealistas era fazer com que os espectadores se aproximassem dos filmes e, para tanto, construíram obras cinematográficas estranhas, sempre com o intuito de romper as fronteiras entre a realidade e o sonho, entre o inconsciente e o consciente. Levava-se a curiosidade dos espectadores para dentro dos filmes. O objetivo era instigar os espectadores para que eles tentassem solucionar os muitos enigmas do filme, ou para tentar reconstruir uma narrativa que tinha sido construída de maneira não linear. As ações, em filmes surrealistas, imitam de maneira persistente o fluxo desconexo dos sonhos, e por meio desse recurso, dilui-se o princípio da continuidade espaço-temporal, fundamental nas diferentes teorias da montagem. Para alguns, os únicos filmes que representam os valores fundamentais do surrealismo são aqueles que Buñuel fez. Porém, é imprescindível mencionar seguidores como David Lynch e Pedro Almodóvar, por exemplo, que também foram expoentes marcantes do surrealismo. Quando se fala de vanguardas europeias no cinema, também não se pode deixar de mencionar o construtivismo russo. Essa vanguarda surgiu em meio aos diversos debates estéticos que germinaram durante a Revolução Russa. O desenvolvimento desse cinema aconteceu na década de 1920, durante sua segunda metade. A cinematografia construtivista sofreu forte influência da propaganda marxista e das produções de David Wark Griffith, e é com base nos conceitos supremacistas que a pauta construtivista surgiu. Ela propunha a ideia de artistas engenheiros, que construíam suas produções, se desligando da ideia simbolista, espiritual e subjetiva do artista. Assim como as mudanças na percepção do criador, os construtivistas passaram a definir o que era produzido por eles como experiência, e não obra, a fim de trazer, junto à criação, uma performance teórico-analítica. Por conta de todos os conceitos por trás das produções dessa vanguarda, o construtivismo russo se destaca por produzir filmes mais complexos e por revolucionar a montagem cinematográfica, que foi definida por Kuleshov como o processo de criação de sentidos. Kuleshov é considerado pioneiro no cinema construtivista e visava um cinema autoral. Cercado de boas referências e experiências desde cedo, foi ele quem criou a teoria da montagem. Argumenta que a junção das imagens é o que dá sentido a elas. Além de defender a dissolução das rígidas especializações nas funções da produção de um filme, ele acreditava que os cargos de roteirista e diretor deveriam ser ocupados pela mesma pessoa. Outro nome importantíssimo do construtivismo é Sergei Eisenstein, que estudou no estúdio laboratório criado por Kuleshov. A Greve, de 1925, foi o filme de estreia de Eisenstein e conta com uma pauta operária, que se aproxima bastante à base do construtivismo. Sergei tem como obra mais reconhecida o Encouraçado Potemkin, que é um símbolo do construtivismo russo. Esse filme, de 1925, não foi revolucionário apenas para as próprias produções de Eisenstein, que construiu pela primeira vez uma narrativa mais linear, divergindo das suas produções anteriores, mas também para a história do cinema. A obra inaugurou uma linguagem única. Em O Encouraçado Potemkin, Eisenstein muda o fluxo narrativo, com menos repetições e mais pontuações. Os elementos de destaque dão fechos sintéticos aos movimentos do filme, que compõem transição ou conclusão de movimentos. O filme se passa em um contexto operário e apresenta grafismo em suas montagens geometricamente organizadas, fortes marcas do construtivismo.
Outro filme imprescindível de ser mencionado é Um Homem com uma Câmera, de 1929. Foi um trabalho experimental de Dziga Vertov e expressa muito do que o construtivismo representa. O filme não tinha um roteiro, dramatização, set e atores. O objetivo de Vertov com o filme era criar uma linguagem absoluta do cinema, realmente internacional, se separando da linguagem da literatura e do teatro, comentou ele. As vanguardas europeias foram de suma importância para a história do cinema mundial, e suas consequências e efeitos podem ser facilmente observados nas produções de cinema contemporâneo. O expressionismo, o impressionismo francês, o dadaísmo, o surrealismo e o construtivismo russo tiveram seus expoentes e obras originais no século passado, mas as inovações que foram trazidas por estes movimentos são de valor imensurável para o mundo das artes, principalmente cinematográfico. Obras como O Gabinete de Dr. Caligari e Um Cão Andaluz foram produzidas como resposta num contexto histórico repleto de incertezas, onde artistas se propuseram a ressignificar a própria arte e usar como material os ideais que lhes eram contemporâneos. Logo, a análise desses movimentos dos filmes, que foram produzidos por seus principais expoentes, é fundamental para que possamos compreender o cinema de hoje, como e por que fazemos filme dessa forma.